Uma pessoa estava vendo o pensamento do dia de hoje que diz: toda informação advinda dos planos superiores da existência tem sua chave. Resta decifrá-la. E está perguntando como é isto. Toda informação que nós recebemos tem o seu lado explícito, tem o seu lado claro, concreto, linear, que a gente compreende simplesmente. Para isso ela é dada com palavras. Então isto é o lado explícito da informação. E esse lado explícito, aquilo que se diz com palavras e o que está ali expresso, isto pode ser compreendido por todos ou por quase todos, ou por quem tem que usufruir daquela informação. Então este lado explícito é feito de forma que se compreenda, é feito de forma que se use aquilo para o próprio desenvolvimento externo também. Mas esta informação não tem só este lado, que a gente ouvindo e lendo já compreendeu. Isto é a menor parte da informação. Você entendeu só esse lado explícito, mas o resto não compreendeu. Se veio do alto, não tem só esse lado explícito. Se veio do alto, ela contém o caminho para você chegar até a fonte de onde ela saiu. Então, se nos passam uma lei da evolução superior, claro que nós vamos entender aquela lei com a nossa compreensão atual. Mas aquela lei contém a energia e o caminho para nós chegarmos até a origem dela. E esse caminho todo não está explícito na informação. Isso não está dito claramente, porque se refere a coisas, se refere a estados que não são expressos materialmente por palavras. Então não pode estar explícito. Então toda informação tem o seu lado velado, tem o seu lado que não está claro. E isso está entregue à nossa possibilidade de termos mais ou menos contato interno com o nosso centro. Então, se Jesus disse uma lei, todo mundo entende, parte explícita. Mas a parte velada, só quem entende é quem tem um certo contato interno. Senão não pode entender. Não é a mente que entende, não. Então se diz, não matar. Quem que não entende não matar? Todos. Não tem quem não compreenda isto. Não matar. Mas isto é a menor parte do não matar. As maiores razões para você não matar não estão explícitas, não. Você precisa começar a fazer o contato com o teu eu interno. Você precisa já ter uma ponte feita com o seu interior para você ir compreendendo tudo que está dentro desse não matar. Tudo não, uma grande parte do que está dentro desta coisa tão simples, tão explícita. E enquanto você está buscando este contato interno, você chega assim ao lado velado da informação. Você chega ao lado velado porque você está usando sentidos internos. Os seus sentidos internos estão se abrindo. Então você começa a perceber o que é não matar. Isto já é outra dimensão, outra visão. Isto é outro ângulo. Então ali você está já usando outros sentidos. O sentido da sua alma, o sentido da sua mente superior, os seus sentidos internos. Porque não matar é um som, é um ritmo que o seu ouvido externo escuta. Mas isso ouvido lá dentro, isto ouvido com um som interno, isto soa diferente. E quando soa diferente, você tem um sentido lá dentro que vai compreender mais daquilo, em maior profundidade, esse não matar. Agora, existe ainda um lado não velado, porque velado está velado, você levanta o véu e vê.
Mas existe um lado também na informação que não é só velado, mas é oculto. Não tem nenhum véu que levantar. Aquilo está oculto. Você tem que chegar lá, de alguma maneira. E aí, você precisa já ter se liberado dessas impressões que te dão os teus sentidos, todos, externos e internos também. Então é muito bom que a gente desenvolva os sentidos internos, que a gente desenvolva a visão, a audição, que a gente desenvolva a percepção interna. Tudo isso é o caminho, isso tudo é muito bom. E assim você vai chegar no lado velado das coisas. Mas o lado oculto não chega por isto. O lado oculto você não chega por nenhum desses mecanismos. Você começa a tocar o lado oculto da informação, aquilo que não é mostrado, aquilo que não está coberto por nada, aquilo que está oculto mesmo, aquilo que não se vê. Você só começa a tocar aquilo quando você já renunciou a compreender tudo através dos teus sentidos. Através da tua mente, através dos teus sentimentos, da tua experiência, da tua audição, da tua visão. Isto tudo que é um caminho e que todos nós temos que percorrer, que todos nós temos que percorrer. Nós temos que aprender a chegar no lado velado da lei e das coisas. Temos que aprender isto. Nós temos que aprender a compreender uma pessoa por dentro. Porque dentro de uma pessoa estão veladas muitas coisas. Não estão à mostra, não estão explícitas. Então você precisa dos seus sentidos internos para poder perceber aquilo que está velado na pessoa. Aquilo que não está explícito, aquilo que ela não está demonstrando. Isso é com sentidos internos que você faz. É com seus contatos internos. Mas no indivíduo e na vida tem mais que isto. Tem coisas mais profundas, tem coisas ocultas. E aí você vai chegar é quando você tiver já renunciado a todas essas outras formas de compreender as coisas. Claro que isto é um processo. E é isto que esse pensamento quer dizer. Todas essas informações têm as suas chaves e cabe a você decifrá-las. Então, ou você vê as coisas externamente como todo mundo vê, e você interpreta aquilo segundo a tua própria experiência anterior, como todo mundo faz, logo faz comparação daquilo com uma coisa que ele já sabe, já viveu, e ali ele julga e pronto. Isso não vai passar daí, nunca. Ou você já está trabalhando para ver o lado velado das coisas. E cada informação, cada frase, cada lei tem esse lado velado, no qual você chega quando está buscando este contato interno, quando está contando com esses sentidos internos. E depois, bem simplesmente, se chega a ver o lado oculto das coisas, daquilo que nos está sendo trazido. Isso tem que ser assim, porque uma lei, na sua forma explícita, na sua forma clara e externa, nos serve muito. E nós temos todo um caminho que fazer dentro daquela lei, naquela forma, naquele nível. Enquanto nós não fazemos um caminho naquele nível da lei, nós não estamos realmente preparados para conhecer o sentido velado. Se nós conhecêssemos o sentido velado de uma coisa antes de termos vivido o seu sentido concreto e antes de termos transcendido o seu sentido concreto, a nossa estrutura psicológica não suportaria o sentido velado de uma coisa. Você pode experimentar. Você está acostumado num diálogo com alguém num certo nível. Você experimenta dizer para aquela pessoa uma coisa velada, ela vai se assustar, ela vai se confundir, ou, como faz a maioria, ela vai se lançar contra você. Porque você tentou mostrar uma coisa além daquilo que ela está vendo. Ela vai contra você. Então precisa muita calma nisso. Precisa isto com muita calma, com muito equilíbrio e sempre pedindo luz. Porque este sentido claro das coisas é bom que seja vivido,
é bom que seja posto em prática esse sentido claro, para depois nós podermos começar a entrar no sentido velado sem termos reações, sem ficarmos desanimados. Porque há pessoas a quem você revela uma coisa velada, ele fica desanimado. Ele diz, puxa, mas eu não pude chegar nisto, eu não chego nisso sozinho. Começa por aí, os melhores. Agora aqueles que têm coisas de víbora já se lançam contra você em seguida, como se você fosse um inimigo. Isso está escrito na lei, sabe? Está escrito com palavras rudes, não jogue pérolas aos porcos, porque eles quebram os dentes e ainda vêm te morder. Então é por isso que isto tudo é cifrado. Não é que seja um segredo, nem uma coisa fechada lá num cofre, porque tem alguém que as possui. Não, é porque nós precisamos ir gradualmente para irmos chegando nestas coisas. E não precisa que ninguém abra o cofre, não precisa que ninguém descubra o segredo, não precisa nada disto. Estas coisas vão se mostrando, você não precisa se preocupar. Você precisa ir pondo em prática aquilo que você sabe, mas pondo em prática mesmo. E aí essas coisas vão se abrindo. Não estão custodiadas por nenhum guarda, mas vai se abrindo quando não for mais perigoso para você, quando não te causar mais incômodo, quando não te causar mais problema. E aí precisa que você ponha em prática aquilo que sabe. E às vezes os corpos dão trabalho. Os corpos dão trabalho porque os corpos estão no outro ponto, os corpos estão habituados, os corpos têm memória, tem todo este jogo. Mas isto é o processo da aprendizagem, isto é o processo da vida aqui na matéria mental, na matéria emocional e na matéria etérica física. Veja, no pensamento de amanhã vem ajudar este de hoje. Ele diz: cada um que adere à lei será despertado e sua capacidade de compreensão se ampliará. Não tem que ter pressa, tem que dormir com esse pensamento e amanhã acordar com outro. Tão simples. Quer dizer, você dorme com este hoje, dorme com o de amanhã e depois vem depois da manhã. Se você ficou bem com eles, depois da manhã tem colherás frutos saudáveis quando teu amor for verdadeiro. É simples isto. É só ir caminhando. Quer dizer, tem que se pôr a caminho e andar. Está tudo aí, tudo disponível. Mas eu tomei nota de uma frase de Paul Brunton, porque esse assunto das coisas ocultas, das coisas cifradas, ele tem um exemplo muito engraçado. Ele cita uma frase de um aluno de Pitágoras que diz: não caminhe em vias públicas. Entenderam? Entenderam, né? Não caminhe em vias públicas. Sabem o que Pitágoras quis dizer? Evite os pontos de vista das pessoas não iluminadas. Viu? Cada um entende de uma forma. Então, não caminhe em vias públicas. Todo mundo entendeu. Já não vão mais sair daquela porta porque lá é público. E ele estava querendo dizer que você evite seguir os pontos de vista de quem não é iluminado. Uma pessoa diz que assistiu hoje de manhã uma reflexão sobre o som e está pedindo a relação entre esse processo do som, a obra da hierarquia e principalmente do reino dévico. A hierarquia e o reino dévico trabalham com os sons conforme impulsos e conforme modelos que emanam daquilo que nós chamamos de signos cósmicos, que são energias essenciais do cosmos e que fornecem o padrão
para tudo que é manifestado. Então a hierarquia e os devas lidam com este som. A hierarquia e os devas não têm um som próprio, porque já chegaram num silêncio. Então, como já chegaram no silêncio, eles manifestam um som que vem do alto. E o som, então, que eles manifestam, ou a obra deles, vem destes signos, destes núcleos de arquétipos e de modelos. E o nosso som, e o som que nós produzimos, é um produto, é um movimento da nossa vida, do nosso pulsar, do nosso ser. Então é como se o nosso som fosse de baixo para cima. E o som da hierarquia dos devas vem de cima para baixo. Então o nosso som é um som que tem o nosso equilíbrio. É um som que manifesta o nosso equilíbrio. E o som que a hierarquia e que o reino dévico emite traz um equilíbrio modelar, traz um equilíbrio cósmico. E é muito importante então a união destes sons, porque aí os sons da Terra vão se harmonizando com os sons superiores. E isto é um trabalho de certas hierarquias conosco. E é um trabalho de certos devas com toda a humanidade. É um trabalho com o som. Então, o trabalho deles é manifestar esses impulsos que nós chamamos de som. Esses impulsos cósmicos, modelares, perfeitos aqui, e nós, com o nosso som, aspirarmos a isto. Então, nós usamos o nosso som para invocar isto. Nosso som, a nossa aspiração, tudo isto é som que se ouve de diferentes formas. Então você pode ter uma aspiração muito forte a essa harmonia cósmica, essa aspiração emite um som. E esse som vai encontrar este som perfeito dos devas e da hierarquia que está descendo. E aí então se produz esta mudança, esta fusão sonora. E isto vai deixando todo o som que a humanidade emite cada vez mais harmonioso. Mas isso é o trabalho dos devas com o som. E isto é o trabalho de certas hierarquias espirituais com o som. Porque eles trabalham com muitas outras coisas. Mas com o som é isto. Eles vêm com este impulso perfeito e encontram o nosso som. E o trabalho deles é harmonizar, juntar, fundir isto. O quanto mais o nosso som estiver harmonizado, fundido com este som superior, mais este som superior pode fluir para nós. E o nosso som se aspira pelas coisas superiores, vai se introduzir aí e vai fazendo um trabalho nos níveis intermediários. E os devas e a hierarquia que trabalha com isto vai receber o nosso som porque vai fazer do nosso som elemento harmonizador. Então nós colaboramos com os devas, esses que lidam com som, ou colaboramos com a hierarquia que lida com o som, tendo uma aspiração pura, tendo uma intenção desinteressada, sendo o mais simples possível, estarmos o mais atentos a colaborar com o plano evolutivo. Isto tudo afina o nosso som, isto tudo purifica o nosso som e o nosso som vai subindo, vai produzindo equilíbrio e logo encontra este som superior do reino dévico ou da hierarquia. Segundo o som que nós emitimos, isto vai harmonizar mais para o lado dévico. E segundo o som, vai se harmonizar mais pelo lado da outra hierarquia, da hierarquia humana. Agora, há seres mais ecléticos, sintetizados neste assunto, cujo som vai para ambas as hierarquias.
Então existe uma fusão da humanidade com estas forças superiores através do som. O som que nós emanamos é cada vez mais puro e cada vez mais perfeito quando nós aprendemos a usar a palavra. Porque para nós o que representa o som é a palavra, não é? O que representa o som no ser, no homem, o que é? É a palavra. Isto é o que representa o som. Porque nenhum ser é um instrumento musical. O som nosso é a palavra. O som nosso é esse que sai. É a palavra. Então, isto é o nosso mecanismo. Isto é o nosso instrumento para entrar em contato com tudo isto. É que tipo de palavras nós pronunciamos. Que tipo de palavras nós usamos. Porque ali vai um som. E isto é o que nós dispomos. É com isto que nós trabalhamos. Cada palavra nossa, cada palavra que nós pronunciamos, tem um som audível e tem um som que não é audível, mas está incluído na palavra. O som audível você ouve pelos ouvidos. O outro som você percebe como vibração que aquela palavra produz em você. Então você diz alguma coisa, esse é o seu som material, seu som audível. Então aquilo está tendo um significado bem audível, bem compreensível para o outro, e esse significado pode ser destrutivo ou construtivo, que é muito importante. Importante é que isso esteja numa linha evolutiva. Você trabalhar a sua palavra numa linha evolutiva. As palavras pronunciadas teriam que ser em nome de uma evolução. Então, se uma palavra tem uma intenção evolutiva, o som externo é o mesmo, é a mesma palavra. Mas o som oculto ali muda de qualidade. E fazendo este trabalho, é que nós vamos entrando conscientemente no trabalho com o som. É o uso da palavra. E precisa estar muito atento, estar observando, porque muitas vezes a mente constrói um conceito e as palavras vão obedecendo. As palavras vão surgindo, vão se concatenando, as palavras vão sonorizando de acordo com este conceito que a mente formou. Então você precisa estar atento, porque mesmo falando uma coisa consciente, você precisa estar atento o que isso está produzindo. Porque no conceito da sua mente, aquilo era evolutivo. Como em teoria pode ser evolutivo. Mas você tem que estar atento para ver que efeito esta palavra está produzindo. Porque aí você tem tempo de mudar. Você tem tempo de mudar a palavra, portanto mudar o som. Você tem tempo de ajustar aquilo. Isto é o trabalho que nós teríamos que fazer continuamente para podermos ter consciência desse trabalho dévico conosco e desse trabalho da hierarquia conosco, neste campo da manifestação do som, que é uma manifestação de vibração. Os animais ajudam muito nisto. Os pássaros, os animais domésticos, eles têm um sentido para perceber vibrações, inclusive as nossas vibrações, muito à flor da pele. Então, se um animal está bem perto de nós, se um pássaro não tem medo de nós, se um animal nos vê e não foge, isto quer dizer que o nosso som é harmonioso. Que aquilo que nós estamos emanando, aquilo que ele está recebendo, é harmonioso. Então ele não se agita e ele não tem necessidade de escapar dali. E os pássaros indicam claramente quando existe harmonia em um ambiente ou quando não existe. Os pássaros mostram isso definitivamente. Os pássaros chegam perto de você à medida que o seu som é harmonioso.
E eles se afastam ou não vêm à medida que o seu som é um barulho, é um ruído desarmônico. Ou ele vem, mas foge, escapa. Então, estes animais, eles nos ajudam muito a perceber isto. São para nós como um termômetro daquilo que nós estamos emanando como som ou como vibração. O pensamento tem um trabalho sonoro muito forte. O pensamento cria ondas. O pensamento cria. A palavra aqui é o som material, mas o som sutil é emitido pelo pensamento, é emitido pelo sentimento, nos planos sutis, nos planos internos. As preocupações são grandes ruídos, muito desarmônicos. Então, se a gente quiser colaborar nesse equilíbrio sonoro interno, é melhor não dar muito alimento para as preocupações. Porque a preocupação é um ruído tremendo. A preocupação é para quem ainda não sabe que as coisas são como são. As preocupações são daquelas pessoas que ainda são possessivas, ainda são agressivas, ambiciosas, porque quando você está bem, voltado e centrado, aguardando que as qualidades da sua alma aflorem, não há preocupação, não. Não há preocupação porque a sua alma te diz que as coisas vão ser como tem que ser, que as coisas já estão prontas, que a sua essência é perfeita, é pura, é íntegra, e que você é isto, não tem outra coisa. Então não tem por que se preocupar. Agora, se a gente está muito na superfície das coisas, aí tem muito motivo de preocupação, realmente. Aí não tem nada que não dê preocupação. Agora, se você não está na superfície das coisas, não tem por que se preocupar. A ausência de preocupação não quer dizer que você não haja. Preocupação é outra coisa. Você pode observar uma coisa, saber que tem ali uma ação, não tem que se preocupar. Porque se a ação cabe a você, você vai ter a ação correta. E a preocupação vai alterando todo esse equilíbrio. A preocupação vai mexendo com tudo isto e vai até distorcendo o que tem de ser. Como eu faço para a sabedoria ser revelada em mim? Pergunta uma pessoa. Quando a nossa parte consciente, quando o nosso eu consciente se une com a nossa essência, com a nossa parte mais interna e inconsciente, aí a sabedoria começa a emergir. Mas é preciso que haja esta união. Essa união começa quando nós amamos muito a verdade, mas não essa verdade explícita, porque a verdade explícita já é conhecida. A sabedoria começa a nascer quando você ama aquela verdade escondida, que você não sabe nem onde buscar, que você não sabe também o que é esta verdade. Tudo aquilo que está explícito, tudo aquilo que você já compreendeu, que você sabe que é real, tudo isto não é ainda verdade. Você nunca vai chegar na verdade mesmo. Isto é sabedoria. Você sabe que não está diante da verdade, mas você sabe que ela existe. Você não cansa de procurá-la, de buscá-la, e mesmo sabendo que não vai achá-la completamente, você continua buscando. Isto dá uma humildade muito grande. E esta humildade vai permitindo que a essência do ser se manifeste.
E a sabedoria, claro que inclui muita harmonia, porque esta essência é muito harmoniosa. E quando desaparece totalmente esta ânsia de conhecer a verdade, porque sabe que ela nunca vai se apresentar totalmente, e continua buscando e se vive e se busca uma coisa que nunca será completamente, estamos falando em nível de homens, né? Então, é assim que a sabedoria vai emergindo. Isto é o contrário da gente saber as coisas, ou da gente achar que sabe alguma coisa. E uma outra pessoa gostaria de saber como vencer o medo e como vencer as limitações. Se nós pudéssemos tranquilamente perceber que certas limitações podem ser benéficas, aí nós já entramos numa linha de resolver isto. Muitas vezes nós temos limitações para frear aspectos que a gente desenvolveu demais numa vida passada. Então, pode ser que alguma coisa a gente tenha desenvolvido exageradamente e com isto deixamos de desenvolver outras. Aí numa vida seguinte, isto que a gente desenvolveu mais se recolhe, nós nos sentimos bem limitados, irremediavelmente limitados para aquela vida. E aí então não temos outra alternativa senão ir desenvolver aquilo que nós não quisemos desenvolver. Isto tanto pode ser no plano físico, como pode ser num outro plano. Pode ser no plano sutil, no plano mental, etc. Se nós, limitados, percebendo as nossas limitações, procuramos desenvolver o que temos que desenvolver, que é sempre outro campo, na medida que nós vamos desenvolvendo o que temos que desenvolver, pode ser que a limitação vá se redimensionando, vá diminuindo. Pode ser que com as novas coisas que a gente finalmente foi desenvolver, a limitação vá sendo compensada. Isto é um equilíbrio, é um jogo. Mas, quando se tratam de limitações compulsórias, perante as quais nós nada podemos fazer aparentemente, teria que desenvolver outras coisas, porque aí, em certos casos, essas limitações se transformam. E certos medos podem significar lembranças subconscientes de experiências negativas em vidas passadas. Então nós não sabemos que experiência foi, mas temos esta coisa registrada. Então isto produz um medo. Há pessoas que, quando têm medo, estão pressentindo alguma coisa. Pode ser uma coisa premonitória. Então a pessoa começa a sentir medo, pode ser premonição, mas raramente é premonição, porque quando se sente medo de uma coisa é porque aquilo foi uma experiência negativa anteriormente. Nós não nos lembramos o que foi, mas aquilo está diante da gente de novo e nós temos medo. Nós podemos ter tido uma experiência negativa numa vida anterior e, portanto, ter medo daquilo nesta vida. Mas isto não é muito correto, porque a experiência pode se repetir e não ser mais negativa. E o medo faz com que a gente a evite, o medo faz com que a gente a recuse, que a gente a rejeite. Diante do medo, seja qual for o tipo de medo, nós devíamos realmente
pedir a cura, não ficarmos ligados ao medo, não termos o medo como uma coisa positiva. Embora o medo possa ter um papel positivo. Há pessoas que, se não tivessem medo, fariam coisas que não são equilibradas. Tem muitas pessoas que não roubam para não ser presos. Então, este é um tipo de medo que funciona positivamente, mas num nível de sanidade não se tem medo. Não é preciso ter medo, porque se pode pedir a cura. E como nós não sabemos bem a origem do medo, porque não sabemos o que se passou na nossa experiência anterior, uma atitude bem prática é nós estarmos incondicionalmente ligados ao presente, ao que está acontecendo no momento presente. Então, se nós estamos bem atentos ao momento presente, se não estamos pensando no passado, nem pensando no futuro, estamos bem atentos ao que está acontecendo naquele momento, em geral, o medo não se manifesta. Porque o medo se manifesta porque tem ali alguma relação com uma coisa passada, ou alguma premonição com respeito ao futuro. E seja no passado, seja no futuro, não tem realidade naquele momento. Então o medo é completamente supérfluo. E se nós estamos bem firmes no presente, muito provavelmente não vamos ter medo. A humanidade tem muitos medos porque ela sabe muito bem que vive fora da lei. Ela sabe que vive coisas que não são exatamente o que ela viveria, mas entram em certos esquemas, entram em certas estruturas e depois sentem que aquilo não lhes corresponde. E isto dá medo. Isto dá medo porque aquilo não é real e então teme-se o que vai acontecer. E esse tipo de temor é porque nós estamos numa situação que não seria nossa. Nós estamos numa estrutura que não nos diz respeito. Então aquilo dá apreensão e isto vai então causando este medo com o tempo. Medo que as pessoas não sabem de que é.